Boa noite! Boa noite! Tudo bem, Alessandra? Boa noite! Seja bem-vinda! Só vamos dar um tempinho, ouvir uma música para dar uma relaxada, que hoje o assunto é bem gostoso. Oi, Má, boa noite! Tudo bem? Hoje é bem gostoso, nós vamos falar sobre educar e criar vínculos, que é possível desde pequenos a gente criar vínculos fortes e únicos com os nossos filhos. Essa música é maravilhosa, né? Eu sempre trago uma música que tem a ver com o tema, e essa música fala muito de fazer tudo por você, vou estar com você pro resto da vida, e é essa união que a gente pode criar com os nossos filhos em todas as fases da vida dele, mas a gente precisa saber como orientar e como mediar corretamente essa união, esse vínculo. Não chora não, Má, não chora não, porque é um dia estou muito feliz de poder trazer esse conteúdo para vocês, porque é um conteúdo que eu amo demais, assim. Exatamente, é lindo falar de amor, de respeito, né, de união, principalmente de fortalecimento de vínculos. Bom, vamos começar, daqui a pouco a Paulinha aparece. Isso, gente, ó, manda aviãozinho pra todo mundo, chama todo mundo, né, porque eu já tô mandando meus aviãozinhos também pra alertar as pessoas que nós estamos aqui agora, né, muito importante que todos tenham conhecimento, ali, aqui, né, deixa aguardando a Paula aceitar ali para nós começarmos. Tá chegando. Boa noite, Paulinha. Boa noite, gente. Vamos lá. Né? Variar um pouco, né? Sim. Por que eu iniciei esse curso, gente? Porque eu venho falando há 7 meses sobre educação, educação positiva, a educação transforma. A educação transformou a minha vida desse lado, desde quando eu comecei a pedagogia. Né, a orientação ela vem mudando a minha vida, vem mudando a minha forma de ver as outras pessoas e principalmente a convivência, né, o respeitar. E é esse olhar que hoje eu trabalho com os pais que eu trabalho, justamente direcionando esse olhar, porque a nossa geração ela foi privada de muito aprendizado. E hoje a gente vê muitos adultos com dificuldades, N dificuldades. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a perceber. E a gente fica. E o pior é que quando a gente tem esse conhecimento, a gente fica assim, ai, olha, ele não sabe fazer isso. Ele não sabe fazer aquilo. Olha, ele é inseguro. Olha, ele não foi desenvolvida a identidade, não foi desenvolvido a perspectiva intrapessoal. Olha, não foi desenvolvida a intrapessoal. Porque a gente não tinha, aliás, tinha esse conhecimento, mas como a sociedade ela tinha outra, né, concepção de ver a educação, porque era uma educação muito controladora e não desenvolvia, pelo contrário. A gente vem de uma geração que foi modelada. E os adolescentes hoje do século XXI, eles não conseguem viver neste modelo. E é o que a gente vê com os adolescentes
que a gente encontra hoje na nossa família, né? Filhos de amigos, que sofrem por problemas do desenvolvimento da intra e do interpessoal, né? Do seu conhecimento, entre outros. Então, a gente veio falar de educar com vínculo justamente por isso. Eu convidei a Paula, porque ela tem uma visão de educação um pouco diferente, né? Ela educou os filhos dela de uma forma muito legal, mesmo não... Você já conhecia, Paulinha, a educação positiva antes ou... Não. Boa noite, gente. Bom, sou Paula, sou aromaterapeuta, né? Também exerço as terapias, né? Não é só uma, não é só a aromaterapia, mas outras. A visão da educação positiva, não, né? Não tinha essa visão, esse tipo de educação. Porém, dentro das terapias, né? E dentro do meu viver, que eu vim lá daquela matriz rígida, né? Uma matriz totalmente rígida de infância, onde eu resolvi mudar, sendo mãe, a minha concepção de ver essa educação, né? Mas a gente vai falar aí na live, o pessoal segura aí. Verdade. A gente vai comentar e eu quero trazer primeiro, assim, muita coisa mudou, né? E por que o primeiro tema dessa aula é educar com vínculo, educar criando vínculo? Porque desde a gestação a gente vem criando um vínculo com o feto, com essa criança. Antigamente, a gestação, o vínculo começava quando a criança nascia, né? Geralmente quando a mulher ela engravidava antes, e os antigos ainda, né, os mais velhos ainda falam, cobre essa barriga, esconde essa barriga, não deixa o outro pôr a mão. E não se criava. Tudo isso influencia no desenvolvimento. Sim, tudo isso influencia. Porque a criança dentro da barriga, ela já começa a ter essa percepção, esse aprendizado dos sons, né? A rotina, porque antigamente a gravidez era vista como doença, né? Se você for pesquisar na história, mulher grávida não podia sentar, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Hoje, gente, trabalha, estuda, cuida da casa e vai malhar e sabe? E a rotina é intensa e tudo isso influencia no desenvolvimento. O desenvolvimento humano mudou, assim como a nossa rotina também mudou, né? E a gente precisa mudar o ponto de vista de educar as crianças. Porque a gente não está, né? Eu vejo muitos pais, até os pais com quem eu trabalho, a percepção deles sobre a necessidade da criança ainda são muito rígidas, de concepções antigas e falsas. Concepções não são verdadeiras. E a gente precisa mudar essa percepção, essas concepções que são tão ultrapassadas e não fazem com que você crie um vínculo único com seu filho. Não dá para descrever, é um vínculo único que a educação positiva vem, né, trazendo para as famílias. Sim. A Paulinha, eu acho muito legal porque ela tem um vínculo muito legal com os filhos dela e ela tem uma percepção muito legal, né, sobre a personalidade de cada um, desde muito pequenos. Conta um pouquinho, Paulinha, um pouquinho entre eles. Olá, boa noite! Oi, sejam bem-vindos. Gente, bom, como eu falei, né, eu vim de uma certificação muito rígida, né, que a gente falou certificado, né, porque era aquele certificado de que o filho tinha que olhar e perceber o que a mãe queria, né, tipo adivinho, bola de cristal. E nesse intuito, como que falavam, né, da gravidez? A gravidez não era só uma doença, era uma vergonha para a mulher, né? A mulher se escondia, a mulher não saía muito de casa, ela não tinha essa aptidão de passar a mão na barriga e ter esse vínculo, né? Porque entendendo que a criança, o cordão umbilical, tá? Ele é guiado os sons através dele, tá?
E, geralmente, a mulher era exposta como um objeto para casa, né? Sendo criada para lavar, passar, cozinhar, né? E obedecer o marido. Bom, os anos se transformaram. E eu, rebelde, porque eu sempre fui rebelde, nunca entendi essa fase, tá? De que a mulher tinha que fazer exatamente isso, ok? Então eu já era uma ovelhinha negra na realidade. Então, assim, eu entendia que eu não teria que casar por amor, me entender e fazer as coisas porque eu me gostava, tinha que trabalhar sim, porque antigamente as mulheres não podiam trabalhar, e eu me entendia trabalhando, né? E construindo coisas, né? Não só trabalhar, fazer outras coisas que também me deixassem feliz, né? Conversar, né? Ó, vamos conversar, eu não gostei disso. Então eu acabei criando os meus filhos nesse mesmo ritmo, né? E eu tenho 3 rebentos. Um hoje com 24, olha as diferenças de idade, gente. Um com 15 e um com 12, né? Se falar para mim como é as crianças e como foi, eu falo assim, eu falo que o mais velho, ele foi criado, eu fui fazendo essa transição com ele, né? De sentar, conversar, bater, né? Porque antigamente você, ou se não olhasse e não adivinhasse o que os pais queriam, era surra, né? E a gente veio se transformando. Só que alguns vieram se transformando, outros não, tá? Na terapia a gente aprende muito isso, as transformações de emoções, pais e filhos, tá? Porque tem essa integração, uma conexão entre nós. Então, foi se transformando desde o menino de 24 até o de 12, né? O de 12. Então, assim, é diferente? É. São criados para responsabilidades? Sim. Não quer dizer que eu não sente com meu filho e fale, vamos conversar? É diferente, né? De falar assim, vem aqui que eu quero falar com você. Vamos conversar? Então, eles falam assim que eu pego fogo calada, que é onde eles têm medo. Quando a mãe chama para conversar, então, assim, desta forma. Então, eu entendo, como fala, foi criando esse vínculo com a Nicole, que eu me entendi um pouquinho nessa aromaterapia positiva. E por isso a gente está fazendo essa união maravilhosa. Exatamente. E justamente porque hoje a gente precisa compreender que as crianças têm necessidades diferentes. E a educação positiva ela vem falando justamente sobre isso, né? O educar com gentileza, o educar com um olhar diferente à criança. Olá, boa noite, vamos. O educar diferente para a criança. Né? A gente fala assim, ai, eu respeito meu filho. Mas quando ele responde para você, você fala que é falta de educação. Porque você foi criada dessa forma. Né? E às vezes a gente acaba não ouvindo a criança. E o educar com gentileza é você ouvir a criança. É você, ao invés de dar ordens, né, fazer combinados e mostrar para ele que ele precisa, né, que ele está incluso na convivência familiar. E principalmente que todos ali naquela convivência familiar, cada um tem o seu papel e cada um tem uma necessidade e a sua importância. Né? Não é simplesmente vai lavar a louça. E aí, quando ele não lava a louça naquele momento, você fica estressada, porque você mandou ele lavar a louça. Só que quando é a sua vez de lavar a louça, daqui a pouco eu vou. E o respeito. É aí que se quebra o respeito. Porque se você pode fazer na hora que você quer, por que ele não pode? Então a gente precisa voltar a rever alguns conceitos que estão totalmente ultrapassados e principalmente não está tendo o ensinamento que as crianças necessitam para que elas se desenvolvam na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade que, se a gente olhar, a gente vê falta de respeito das crianças, dos adolescentes e dos adultos principalmente. Né? De não... E uma coisa que a nossa geração trouxe, gente, a nossa geração trouxe, eu tenho 34 anos e eu vi isso. A nossa geração
trouxe essa coisa de hierarquia muito forte, né? Porque eu tenho mais, eu posso mais, né? O poder de compra ainda fala muito alto. E isso não é respeitar a criança, não é respeitar ao próximo. A gente precisa ter esse olhar e perceber que pais são exemplos, não são influências. Né? E as crianças, elas têm a sua personalidade. E essa personalidade, ela precisa ser modelada e não controlada. Né? Porque quando a gente controla, olha nós adultos, muitos de nós não sabem o que está sentindo, não sabe se controlar em momentos de raiva, não sabe se controlar em momentos de emoções muito fortes. E a gente acaba tendo algumas atitudes que não são condizentes. E muitas delas a gente fala, é falta de paciência. Não é falta de paciência. É porque você não aprendeu a desenvolver aquela habilidade. Porque você não aprendeu a desenvolver e a controlar os seus sentimentos, a controlar a sua impulsividade. Boa noite, Ingrid. Tudo bem? Né? Boa E quando a noite. gente fala e quando a gente fala de respeitar, é olhar para a criança com respeito. A gente ainda tem muito a concepção de que a criança é o chaveirinho dos pais e ela tem que fazer o que os pais mandam. Não, ela tem que ser orientada a fazer o que ela precisa fazer, mas orientada e não ordenada, né? Então, é isso. E eu trouxe a Paulinha justamente porque ela também tem essa visão. E ela sabe, principalmente pelo lado da aromaterapia, o quanto esses pequenos detalhes, né, do educar influenciam na adolescência, principalmente na convivência familiar, né? Porque ela tem essa experiência na aromaterapia, né, Paulinha, quando você atende. Uhum. Não só na aromaterapia, quanto na convivência de casa. Às vezes, eu sempre pergunto para os pais, o que te deixa mais estressado? E justamente isso. Eu peço para fazer, não faz. É, sento para conversar, eles não querem conversar. Aí você pergunta para os pais assim, como você pediu, né, para estar com você nos afazeres de casa? Faz agora, ou você pode estar me ajudando a completar algumas tarefas? Olha o tom de voz e olha a colocação feita, né? Aí é onde eles param, respiram, mas o pai tem que se permitir respirar. Eu sempre falo isso, na aromaterapia a gente trabalha primeiro com a respiração, né? É o que eu falo para os pais assim. O que você faz quando você levanta? Olha só, eles falam, eu levanto, escovo os dentes e eu sempre pergunto, não. E eu sempre faço uma pergunta, esse tipo de pergunta das pessoas. O que vocês fazem quando vocês levantam? Uma vez eu te peguei assim, né? Lembra? Eu errei. Então, a primeira coisa que a gente faz é respirar. Então, por que antes de você jogar o seu estresse, você não respira? Você não entra em conexão com você para falar, epa, eu vou exceder o meu passo, né? Eu vou exceder o que eu quero. Porque até você conversar com seu filho, independente da idade, você tem que se colocar também no lugar dele. Você já passou por isso. Constrangedor ou não, na sua época, você já passou. Então, Verdade. respirar e perguntar, de que forma você pode me ajudar em casa? É mais leve, é mais compreensível. É igual você... E outra, Oi, pode falar. e outra, né? Gente, a criança adora brincar. Ai, tem que arrumar a casa? Então vamos tirar a capa do sofá, o lençol do sofá. Gente, eles vão adorar bagunçar para depois arrumar, né? Sim. Ai, vamos tirar os lençóis. Gente, eles vão fazer uma farra para tirar os lençóis, as franjas dos travesseiros, sabe? A gente consegue incluir as crianças na nossa rotina e é isso que a educação positiva, né? A inclusão, a criança se sentir útil na vida dos pais, Sim. né? Porque às vezes a gente vê situações que a criança, coitada, não pode nem espirrar.
Porque quando ela espirra, já tem o pai, a mãe e às vezes ainda tem a avó que vem lá do Nordeste correndo com o lenço. A criança. Não, mas é verdade. A criança não pode nem respirar, né? A criança não pode nem espirrar. Então a gente precisa mudar essa visão, gente. E olhar as crianças. Boa noite, Danube. Nossa! Tá tarde, Dan. Ah, que delícia, obrigada. E a gente precisa olhar para essas crianças com mais respeito, né? Ai, ele não sabe fazer, ele é incapaz. Não, gente. Orienta ele a fazer, sabe? Ó, é pesado para você. Você vai tentar? Então vou te ajudar. Fica ali, mediando Sim, a situação, né? A gente pode sim educar as crianças de uma forma mais gentil, de uma forma mais participativa, tornando-se mediador do desenvolvimento delas, né? Ai, você tá triste. Por que que você tá triste? Ah, que não fica assim, vai passar. Mas você não sabe nem por quê. Às vezes você não espera nem para a criança responder. é um dos erros dos pais, né? Eu sempre falo assim, quando o seu filho está triste, você chega nele e fala assim, o que que você tem? Não é a maneira certa de se perguntar. E sim, eu posso te ajudar, porque seria a palavra que você gostaria que fizesse com você. Eu posso te ajudar no momento? Então, tem tons de palavras, formas de falar, né? E a gente também trabalha isso, né, dentro da aromaterapia. Por isso, o fato de respirar. Hoje, os pais fazem tudo muito no automático e esquece de fazer tateando, né? Não sei por quê. Mas, assim, esquece de se perguntar como ele gostaria de ser tratado como criança. Então, o fato da Verdade. criança, às vezes, não estabelecer essa conectividade é porque o pai um dia também não escuta o filho, né? Aqui eu falo que assim, as crianças aprenderão a comer terra. Estavam com vontade? Experimenta. Experimenta. Não é ruim. Agora, de repente, ele caiu, a mãe já vai lá e abraça, num tom de sufoca a criança. A criança não pode se mover, a criança não pode se mexer. Não, lembre-se, criança, né? Se seus pais lá atrás, por você ficar sentada e não se mexer, porque eu fui dessa criação, a gente não podia, ainda mais menina, né? Tem que ficar sentada bonitinha, tá? Você ficava sentada bonitinha, vendo todo mundo correndo e o seu coração assim acelerando e você queria estar lá, né? Eu geralmente não estava e apanhava, né? Porque eu sentada 5 minutos, o resto era atrás de pipa, bola. Então, quer dizer, se eu tiver, por que que eu vou passar? Senta, fica aí. Não, é criança. É horário dele brincar? Horário dele brincar. Agora, no meio da brincadeira dele, você pega e põe ele sentado, ele não vai ficar, né? Ele não vai ficar. Né? Não. Ah, a criança nunca fez bolo. Aí um dia ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu posso fazer bolo? Não, não é coisa para você fazer. Epa, peraí. Esteja do lado, ensine. Se você está com a batedeira, dê uma colher de pau. Né? Então vamos aprender com a colher de pau, depois eu te ensino com a batedeira. Tudo bem? Sim. E outra, ele pode colocar os ingredientes, né? Você pode auxiliar ele. Gente, a criança, uma das maiores faltas de respeito que a gente vê com a criança é achar que a criança é incapaz. A criança é muito mais capaz do que a gente pensa, né? O que dificulta é a coordenação motora, é, sabe, é a dificuldade, às vezes, da altura, é a dificuldade do peso. Só que a criança, ela é muito mais forte que a gente. Já tomou um Sim, tapa de criança? é Dói, terrível. porque eles ainda não mediram a força. Então, assim, eles são muito mais fortes que nós, porque nós crescemos controlando a nossa força. Boa noite, Jaque. Nós crescemos controlando a nossa força. E eles não. Eles estão se desenvolvendo. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar mais direcionado para a criança. A criança, ela não é um ser vazio. A criança, ela precisa sim ser respeitada. E não é ordenando. E não é boa noite, Vanessa. E não é ordenando. E não é mandando. Né? É trazendo a criança para ela participar. É assim que ela vai se sentir importante. E é assim que vocês vão criar uma confiança, uma conexão.
de confiança, de credibilidade e principalmente, né, esse vínculo, quando ele é fortalecido e ele cresce, na adolescência, ao invés dele correr para os outros, ele vai correr para você. Com Porque certeza. esse vínculo foi construído aos poucos. Boa noite, Aline. Porque esse vínculo foi construído de momento a momento, a cada etapa da vida dele, né? Então, assim, é possível nós educarmos as crianças com um Boa vínculo noite. único, sim, mas nós precisamos olhar para elas de uma forma diferente. Olhar para elas e mostrar que elas são capazes. A única coisa que elas precisam é de você ali mediando, né? E isso causa uma conexão muito maior, porque ele sabe que ele vai poder contar com você. E quando ele Sim, aprende, e esse aprendizado se torna tão significativo justamente por isso, porque ele tentou, ele interagiu naquele momento e ele sabe que não deu certo. Agora você fica lá, não faz, não faz, não faz. Primeiro, não é uma palavra de ação. Então, na cabeça da criança e até na nossa, se eu falar para você, não pensa no elefante verde, lógico que eu vou o que pensar. você acabou de pensar? Ué, eu É transformei tudo isso. automático. O nosso cérebro, ele primeiro pensa no não para depois reverter. E para criança isso é muito complicado. Então é muito mais válido você falar para a criança, olha, o sofá é para sentar, a mesinha não é para você subir em cima, a escada é para subir, a mesa é para colocar os pratos, né? Enfim, é para você apoiar seu desenho, seu caderno. Então mas a gente tem uma coisa também, a gente tem que se olhar. Porque a gente fala para a criança, não sobe na cadeira. Quando você tem que ir lá em cima do armário, o que que você faz? Sobe na cadeira. Isso é Então óbvio. você acaba desrespeitando ele, porque assim, você ensina, que ensino é esse que você está dando, mas você faz, né? E assim, é igualdade. A criança tem que saber que vocês são iguais para essa conexão acontecer. Que você erra, que ela erra, né? Por que que você subiu na cadeira? Ah, eu subi na cadeira porque a escada quebrou. Então fala para ele. Olha, filho, hoje a mamãe subiu na cadeira. Lembra que a escada quebrou? Mas não é legal subir na cadeira. A cadeira é para sentar, Sim. né? Falta essa conexão maior de dar a explicação, dar a orientação para a criança. E não a proibição, e não a ordem, né? A gente precisa ponderar muito tudo isso, de como nós falamos e de como nós prestamos atenção na criança, né? Olá, olá meninas, Vanessa, as meninas entrando, né? Vanessa, a Jana, a Érica, sejam bem-vindas, Boa né? noite, Sempre muito bem-vinda, meninas. E vamos para o nosso segundo tópico, que são as habilidades que a criança precisa aprender. Hoje, as crianças, gente, elas necessitam. É muito muito. importante para as crianças hoje desenvolverem habilidades únicas. Porque a educação positiva, ela visa não educar a criança agora, não é nesse momento. A educação positiva visa que a criança vai ser daqui 10, 15, 20, 30 anos. Isso é um aprendizado significativo, né? Então, assim, que habilidades que ela precisa ter? Pô, a gente às vezes olha para a criança esquecendo que ela tem uma personalidade, esquecendo que essa personalidade tem suas características e principalmente as suas necessidades. A gente tem a nossa personalidade, as nossas características e as nossas necessidades. Mas quando é a vez da criança, a gente cai na concepção de uma educação tradicional, que foi a que nós tivemos, que é birra, é manha, é fase. Gente, na fase do desenvolvimento, existe a fase da birra, que é dos 2 aos 3 anos, 3 anos e meio. Uhum. Depende do desenvolvimento de cada criança. Cada criança, ela passa pelas fases do desenvolvimento da sua forma no seu tempo.
tá? E aí, o que acontece? A gente tem concepções e não consegue ver. Só que o comportamento da criança, ele é extremamente ligado ao seu emocional. Com E aí, certeza. e aí, quando a gente não desenvolve a criança, a sua personalidade, sua intra, né, para ela se autoconhecer, para ela se autocontrolar, porque a criança precisa, né? A gente olha uma criança tendo um descontrole emocional, a gente não sabe. Tem muita gente. Boa noite, Cíntia. Tem muita gente que não sabe acolher aquela criança. Mas se é um adulto que está jogando as coisas, você fala: Nossa, meu, por que que ele está com raiva? Mas para esse comportamento, o mesmo comportamento, para a criança é falta de educação. E não é. Exatamente. Ela também pode estar com raiva naquele momento. E quando nós estamos com raiva, a gente não mede nossas atitudes. A gente cega. A criança, Sim. a mesma coisa. Geralmente as E a gente, frustrações, né? exatamente. E a gente precisa olhar para a criança diferente. Isso é respeitar a criança. Isso é respeitar a essência da criança. E a gente precisa ter essa atenção, né? Quando a gente fala para a criança o desenvolvimento da intra, né? É justamente isso, trazer o autoconhecimento para ela, a identidade, a autoconfiança, né? Trazer a autorregulação, né? Meu, você tá bravo. Meu, você tá bravo? O que que você precisa para se acalmar? Quer uma água? Ah, você quer abraçar a almofada? Bem A isso. gente não vê parede na hora da raiva. Aliás, parede. A gente vê adulto na hora da raiva esmurrar a parede. Muito. E aí a criança, muitos adultos olham para a criança e ó, ou põe de Direciona, né? castigo, ou dá uma punição, né? E assim, quando a gente fala do comportamento infantil, a gente está falando da compreensão dela mesma no mundo, da compreensão dela na vida das pessoas, né? Seu senso de aceitação, seus sentimentos. Então, assim, o comportamento da criança, ele quer dizer muita coisa. Muita coisa. Tem mãe que eu atendo e fala assim: Nossa, meu filho não fala comigo hoje. Mas como que foi? Ah, ele é muito pegajoso. Aí, quando ele era pequeno, aí toda hora ele vinha abraçar, eu não gosto de abraço. Aí eu ficava, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Falei, pois é, ele saiu. Sim, A criança desiste de se aproximar. Gente, a criança desiste de se aproximar. sim. Porque do mesmo jeito que você vai pôr a mão no espinho uma vez, vai furar, vai pôr no espinho duas vezes, vai furar, a criança também. Chega uma hora que ela para. E aí, na adolescência, a mãe quer se aproximar. Mas ela fez o desenvolvimento inteiro daquela criança, ela afastou. Ela É bem, afastou. bem isso. Às vezes as mães não entendem que o fator dessa conexão com o filho, ela é muito, tem uma ligação, ela é assim, não se desliga a chave do filho, não se tira essa conexão, gente, é uma conexão umbilical que veio de berço, né? E toda essa situação emocional da mãe, ela vem com o filho, passo a passo, né? É, quando a criança chora demais, o que a mãe está passando? O que a mãe está passando? Não faz mal. É, será que esse sentimento não está sendo recíproco? Será que essa criança não escutou aquela conversa que você teve lá atrás e na cabeça dela a mente se ficou ali chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando? E como você introduziu tudo, né? Aí você chega na criança e quer chacoalhar de maneira, né? Quando o Vitor era muito pequeno, que é o meu filho mais velho, ele tinha acho que 2 anos mais ou menos. Ele tinha o costume de assim, de eu estar fazendo as coisas, colocar ele para dormir, ele pular do berço. Ele pulava e ele era muito pequeno, ele começou a gatinhar e já pular do berço. Porque apego, eu entendi que é ruim, é bom, né, você ter esse afago, mas também é ruim.
né? Por isso que eu falo que eu tenho que ter esses dois termos. A criança, quando você promove para ela única atenção, ela não tem outra visão a não ser a mãe. Sim. Você tem que fazer ela entender que há momentos que você não pode estar totalmente grudado nela, mas não é afastando, né? É falando, ó, vou estar aqui, aqui, né? É dando a continuação de espaços para ela, Sim. né? Não é largando ou colocando a criança sentada, ela tem que ficar ali. Não, né? Ó, eu tô estendendo a roupa, então a criança vai estar aqui na cama, como eu sempre fazia com ele, ó, eu tava aqui, ó, estendendo a roupa, fui mostrando, para ele ter esse tempo de não pular o berço, não se machucar, não fazer nada. Mas não foi tão fácil, por quê? Por ele ser único, né, filho único durante 9 anos, ele teve essa aproximação. E não foi falando afasta, não. Foi dando determinações para ele que ele sabia, ele não precisa mais sair gritando da cama para me encontrar, né? Para falar, mãe fugiu. Porque esse é o desespero de toda criança. Da criança achar que a mãe fugiu. Por isso que ela se desespera. Porque você dá tanto Verdade. acolhimento à criança que na hora dela te largar, ela não consegue, né? Então você tem que saber trabalhar isso também. Vai mostrando os pontos para ele, ó, eu estava aqui estendendo roupa, leve até lá, mostra o que está falando. Então não precisa levantar e se jogar, não. Você pode descer da cama, pegar um brinquedo até eu chegar. Ou pode ir até onde eu estou. Mas geralmente as mães não fazem isso. Ai, fica Sim. quieto. Isso é errado. E você pode pegar o celular e falar assim para ele: olha, filho, eu vou estender a roupa. Coloca lá 20 minutinhos. Que tempo você precisa? 10, 15, 20 minutos? Filho, ó, você fica desenhando. Quando o celular fazer barulho, você fala para mamãe: mamãe, agora é nossa hora. Ou eu nem falo celular, sabe? Porque eu falo que Não, conexão pode com ser a um. É mãe. que eu usei o celular porque ele tava aqui. Mas pode ser um despertador. Sabe aquele despertador, gente? Despertador de cozinha. Mas eu falo sempre Ou, assim, ó, você ou cansou, porque então. criança tem idade, né? Porque até 5 anos eles não têm essa determinação de hora, 20 minutos. É 5 minutos. E vai crescendo, mas você vai dando o hábito. Ó, fica aqui brincando, vai montando isso, tentando montar aquilo, ou vai desenhando. Na hora que você terminar de desenhar, você vai dando espaço para a criança criar, né, essa conexão. Né? Começa montando, ó, termina de montar, faz uns rabiscos aqui, desenha para a mamãe, faz, né, dá espaços. Por quê? Você dando coisas para ele fazer, você vai dando tempo. Ele vai Exato. fazer essa percepção de tempo e não trancar a criança, né? Quando a gente tranca a criança você acua a criança que está com apego demais, ela se transforma numa criança totalmente agressiva, impaciente, Ansiosa. ansiosa, né? E Agora, hoje ó, em preparem dia, quem tá na live. Segredo master. nossa, Segredo. Se você não ensinar para o seu filho o que é privacidade, você não vai ter. então, Né? Na educação positiva, a gente fala muito de antecipar o aprendizado. Às vezes a gente não antecipa o aprendizado, né? A gente espera acontecer. Quando a gente quer privacidade, o que acontece? A criança, até os 2 anos que ela começa a andar certinho, ela é muito dependente. Só que, dependendo da personalidade que ela tem, e a criança já nasce com uma personalidade. Não tem essa de daqui um mês vai desenvolver. Não, gente, a criança nasce com uma personalidade. Existem estudos que mostram que a criança nasce com 30% da personalidade dos pais e 70% é adquirida. Isto é, desde o primeiro momento, com quem convive na casa diariamente, ela tá pegando diferentes hábitos de personalidade. E ela tá ali construindo a sua personalidade. Então, assim, às vezes a criança, ela nasce meio chorona, ela nasce, ou tem criança que é irritada, que passou da hora de comer, fica irritada, passou da hora de dormir, fica irritada. É da personalidade dela. E a gente tem que ir mediando.
eu sei, não sou mãe, mas é difícil. Mãe de primeira viagem, o neném faz, "Ah, você já tá ali em cima." É Bem isso. normal, eu sei que existe esse medo. Eu sei que existe esse medo e a gente tem que respeitar. Só que a gente precisa ir se desprendendo e se permitindo confiar um pouco mais na criança, né? Se segurar, do mesmo jeito que você precisa se sentir segura, né? Se você precisa de autossegurança, ele também precisa desenvolver. E se você tem essa personalidade de insegurança, seu filho vai ser inseguro. Bem isso. A Porque maioria você. das mães são inseguras, né? Então elas passam essa insegurança para as mães, para as crianças. E eu não falo só crianças, crianças, né, típicas, né? Porque as crianças atípicas ainda mais. Se você não passar uma segurança para as crianças, e quem tem uma convivência atípica, né, com crianças, principalmente com hiperatividade, se você não der segurança, ele além de inseguro, ele vai reformular tudo isso. Queria saber o que está dando é. Mas sabe o que que é? Aqui eu não tenho nada, tá tudo desligado também. Mas sabe o que que tem muito, Paulinha? Rótulo. Hum, Tem sim, crianças que tem. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa, eu não sou hiperativa, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa agitada. E hoje, a criança que tem essa personalidade mais agitada, é hiperativa. E aí o que acontece? Você rotula a criança, né? E você não consegue, porque quanto mais você fala, a criança vai. Eu postei até um vídeo essa semana sobre isso. A criança vai vestindo aquilo. Eu não paro, eu não paro, eu não paro. E aí ela não vai parar. É como se você estivesse colocando pilha. Boa noite, né? É como se você estivesse dando pilha para a criança. Né? Quando você rotula a criança, né? Ao invés de você mediar a personalidade dele, não. Você está dando algo para ele vestir. Aí ele vai vestindo, que ele é agitado mesmo, que ele é hiperativo, que não sei o quê. E aí tudo que você. Os pais não entendem o poder da palavra dos pais. Eu assisti um filme essa semana, gente, do José Aldo. Pra quem não sabe, ele é lutador. E o pai dele falou para ele assim: Você é o menino mais forte do mundo. Isso antes de morrer. Sabe quantas lutas o José Aldo perdeu? E a Paulinha travou. Não esperava voltar. De todas as lutas que ele teve, ele perdeu. Se eu não me engano, se ele não o perdeu senhor saiu e voltou, uma, amor. O voltou? senhor acabou, voltou, aí eu tô falando assim, pro pessoal, né? Calma que ela já volta. Mas verdade, voltou. Mas para mim foi você que caiu, eu tava aqui. Então não sei, porque a sua tela para mim ficou escura. Ah, mas assim, voltando a falar, então, para quem perdeu, o pai do José Aldo, ele falou para ele: Você é o menino mais forte. Gente, ele é lutador do UFC, invicto. Uma frase que o pai dele falou. O cara é lutador invicto. Se eu não me engano, ele tem uma luta perdida. Se ele perdeu. Mas o cara é campeão invicto. Você imagina o que você fala pro seu filho? Né? Às vezes a gente fala, às vezes você vê mãe, ai, você tá chata hoje. Ai, nossa, como você é chata. Gente, vocês sabem o que isso faz na cabeça da criança? Imagina alguém falando pra você que você é chata. Isso destrói a autoconfiança dessa criança, isso destrói a autoestima dessa criança. Essa criança cresce assim, eu sou chata mesmo, não preciso fazer nada, eu não tenho amigo, não. Nem vou lá, eles vão me achar chata. Tem isso. E acontece Entendeu? Então muito, né? a gente precisa mediar a personalidade das crianças, a nossa personalidade principalmente. Né? Na orientação, tem pais que eu atendo que o problema não é a criança, são os pais. Porque até uma certa idade,
Eles fizeram tudo o que aquela criança queria. E aí o que aconteceu? Ela pegou aquela personalidade. Então ela quer os pais 100%. Mas não é brincadeira, gente, é 100% mesmo. De fechar a porta do quarto, a criança berrar até abrir. O que aconteceu com isso? Inverteu-se a autoridade. A criança hoje manda na casa. E os pais fazem tudo o que ela quer. Então a gente precisa mediar a nossa personalidade e mediar a personalidade da criança. E principalmente olhar o que ela necessita. Tem crianças que são mais do toque, que querem abraço, que querem beijo, que querem ser percebidas. Tem criança que só de você olhar para ela, tá bom. Né? Porque se a gente não vai fazendo essa mediação, né, se a gente vai usando palavras, né, uma comunicação agressiva com a criança, uma comunicação que distancia, ok, quando ela é pequena, você está cansada, ela exige de você. Só que na adolescência, ela não vai voltar a se aproximar de você se você não fizer para se aproximar dela. E quem vê os adolescentes hoje, é exatamente isso. Tem tudo seu tempo. Exatamente. A gente tem que arrumar tempo, se. E assim, é organizar a rotina. Quando a gente fala de organizar a rotina, as pessoas falam assim, nossa, mó chato organizar a rotina. Gente, organizar a rotina é você saber que você convive num lar com mais pessoas. E que cada pessoa tem a sua necessidade, a sua importância lá dentro. E você dividir para a convivência, você dividir isso. Ah, mas meu marido não faz. Ah, mas não sei o que. Mas se você não começar a confiar nas pessoas com que você mora, e se você não começar a mostrar para elas que sim, elas são importantes e que sim, elas também têm necessidade de fazer, e começar pelo pequeno. A gente não começa a mudar pelo grande. Outra coisa, passou dos 5 anos, a personalidade da criança não muda. A criança constrói a personalidade dela até os 5 anos. Sim. Depois dali, a gente precisa modular o comportamento. A personalidade não muda mais. Não E mesmo. é o que muitos pais brigam, porque tá começando a formar personalidade agora. Perdeu. Não está. Já foi formado. Então, se até os 5 anos, né, a gente não trata a criança com gentileza, com respeito, com igualdade, hoje as crianças são extremamente argumentativas. Elas não são do porquê. Elas querem a explicação do porquê ela não pode, quando ela vai poder. Por que você pode e ela não pode? E essa resposta, e a respostinha que a gente aceitava, porque não tinha informação, o porquê não, eles não aceitam. Claro que não. É a forma mais absurda dos pais, né, ficarem assim. Ou depois eu respondo. Gente, nunca façam isso. Jamais. Hoje eles têm internet para tudo, né? E a gente não pode tirar porque eles estudam através da internet. Então, tudo que eles perguntarem, respondam. Ou, de repente, eu não sei se essa bomba que tá aqui tá fazendo coisa, mas daqui a pouco eu tiro. Eles costumam perguntar pra gente e já tem visto na internet, né? Eu acho que esse é bem de fone, mas eu não sei o que ele vai fazer com ele. Que é o fone. Sabe aquele fone automático que liga? Então ele tá perto. Então as crianças geralmente primeiro vê na internet, depois eles vêm perguntar. Às vezes na internet pode estar errado. Ah, onde você viu isso? Que é a primeira coisa que a mãe diz. Da onde você soube disso? Sabe perguntar, né? Que é muito importante. E saber Se responder. não faz. Não faz. Quando você não souber a pergunta, ou quando você tiver que pensar, fala para ela. Fala, olha, eu posso pensar para te responder? Eu não sei agora.
Posso pensar? Mas primeiro, eu vou contar uma história que aconteceu com uma amiga minha. Essa história assim, eu trago para sempre em todas as lives. A filha dela perguntou, de 2 anos, perguntou para ela o que é sexo. Aí ela ficou desesperada. Gente, me ligou. Nicole, minha filha de 2 anos, está perguntando o que é sexo. Falei para ela, você já perguntou onde ela ouviu isso? Telefone. Aí ela, vou lá perguntar. Eu falei, leva o Tá. telefone que eu quero ouvir essa, né? O filho mais velho, ela tem um filho de 17 e tem a pequenininha. O filho mais velho estava com o primo preenchendo um formulário de trabalho e tinha sexo. Aí o que aconteceu? Eles começaram a zoar, coloca sexo feminino. Ah, não sei o que. Ela ouviu o sexo, entendeu que eles estavam brincando e foi perguntar o que era sexo. E essa minha amiga já estava fazendo a formulação do ato sexual inteiro. Se você não sabe de onde a sua filha tirou aquela informação, pergunta. Porque às vezes a gente dá a resposta mais do que eles precisavam. Igual uma criança que fala pau. Tem gente que chama graveto de pau. Ela estava passando na rua, ouviu falar pau, chegou em casa. Ai, peguei no pau. Pronto, já vai na escola, já pegou no pau de quem? Ou Não, se gente. pegar tal, né? Que é uma briga. É um outro Exato. termo usado. Então a gente precisa ter muita atenção. E isso é respeitar a criança, né? E é isso que você cria vínculos, porque você vai respondendo, você vai dando essa. Temos que saber de onde vem a pergunta. Sim, é muito importante saber por que que ela está perguntando aquilo, sim. Porque assim, às vezes é o que eu tô falando. Ai, fulano me deu um pau na mão. Imagina ela chega em casa e fala, fulano me deu um pau na mão. Fulano da onde? Que pau é esse? Né? Calma, vamos perguntar. Que pau? Ah, esse aqui. Aí você vê que é um graveto. Você fala, O maior problema da nossa geração é que a gente mudou o nome das coisas. Muito, E as crianças que estão sofrendo. muito. Eu tive uma aluna, vou contar essa história, eu acho que eu nunca contei em live. Eu tive uma aluna, Natal, Natal, professora nova, recém-formada, primeira turma, o Papai Noel entra na sala da pessoa. A aluna vira pro Papai Noel e fala que quer um vibrador. Mas, ó, Gente, sabe aqueles bichinhos que você puxa e ele tremia? Era isso que ela queria. Vai nesse barulhinho. Era isso que ela queria. sim. Eu fiquei com uma cara, eu fiz, meu Deus do céu, vou falar com a mãe dessa menina, né? Tava começando na pedagogia, né? Aí a mãe dela falou, não, sabe o que que é? Não, e fora que assim, a mãe dela, uns dias antes, ela tinha me mandado um catálogo de sex shop que ela vendia. Aí eu falei, meu Deus, o que que essa menina tá vendo? Aí a mãe dela, aí beleza, acho que a mãe dela deu pra ela, não sei o que, e ela veio, olha meu vibrador, depois de um tempo, puxou a cordinha e era um bichinho que vibrava, gente. Geralmente era um macaquinho, né? Macaquinho, ursinho. Eu não lembro do bicho, eu só lembro da história, era um negocinho assim, ó, Branco. amarelinho. E aí, e aí, você vai explicar pra criança o que é um vibrador, onde coloca, e nem era isso que ela queria. Se a gente não começar a ouvir as crianças, a gente não sabe as necessidades que elas possuem. Verdade. E essa proposta da educação positiva é você ouvir a criança, entender a criança, olhar para a criança como ser humano, né? As pessoas vivem perguntando: você gosta de criança? Não, gosta de gente?
Porque do mesmo jeito que você não gosta de trabalhar com alguém que não toma banho, que cheira mal, eu também não gosto de trabalhar com uma pessoa que não toma banho, cheira mal. Só que eu, na minha sala de aula, eu queria receber os meus alunos como eles me recebiam, sorrindo no rosto. Sim. Depois eu falo com a mãe. E aí o povo fala, é criança, não precisa pentear o cabelo, não precisa lavar o rosto. A maior falta de respeito, gente. Ó, fecha o olho. Imagina que alguém te troca, te põe no carro e te larga na porta do seu trabalho. Como que Horrível. você vai se sentir? Tem mãe que faz isso com a criança. Aí fala, eu respeito meu filho, então vamos inverter a história? É ter empatia pela criança, né? Porque eles precisam, é assim que eles aprendem. E fora que é horrível, né? A criança dormir nos braços da mãe, ser colocada na cama e depois acordar até assustada, porque ali ela não tem o cheiro, a noção da mãe, né? Que é o aroma que a mãe expele, o cheiro da caminha dela. Ela está num lugar totalmente tumultuado, porque tem mais crianças, e acordar no susto, com outra pessoa sorrindo em cima dela. Ah, eu não Então, pegava. não, é um pesadelo. Para mim é um pesadelo É isso. um pesadelo. Eu falava pra mãe, você pode ir ali, por favor, no trocador, acordar ele, lavar o rosto dele, sabe? Gente, tem mãe que acha que criança não precisa pentear o cabelo. Aí quando a criança cresce, ela não gosta de pentear o cabelo. Você não criou o hábito. Onde ele vai pentear o cabelo? Até a minha maquiagem. Olha, que delícia, é bom, tem que usar maquiagem. Sim, Mas a gente pode desde pequeno ensinar a criança, né? Que ela tem as coisas dela e você tem as suas coisas. Isso é uma coisa que também às vezes a gente não antecipa esse aprendizado. E a gente muitas vezes não pede licença para pegar as coisas da criança. A gente vai lá no transforma. quarto dela, abre as coisas e pega, mesmo ela estando ali. Isso é muito ruim, porque a criança ela cresce com exemplo no seu comportamento e não no que você fala. E aí ela Exato. vai entrar no seu quarto e pegar suas coisas da mesma forma que você faz com ela. Né? É Sim, isso que é o educar com gentileza. É olhar para a criança e falar, ela é igual a mim. Ela tem as mesmas necessidades que eu. Ela sim. precisa, né? E tem muita coisa que é quebrada, muita concepção que é quebrada de educações passadas que eram totalmente tradicionais. Eu nem gosto de falar muito de tradicional, porque na verdade não era tradicional. Não existe, né, tradicional. Era uma, Não. uma, uma educação totalmente ditadura, ditatorial. Não. Ditador material. Era Sim, é muito, sabe? Era baseada no condicionar pessoas e não no desenvolver pessoas. E hoje há uma necessidade muito grande da gente desenvolver pessoas para o futuro. Então, quando a sim, gente trata as crianças hoje com respeito, desenvolvendo as habilidades dela, entendendo que não são trabalhos domésticos, que são trabalhos de convivência, que todos em casa têm a sua função, têm as suas necessidades e, principalmente, têm a sua privacidade. Criança também precisa de privacidade. eu Às vezes, falo assim. uma coisa que eu vejo muito, parece que as pessoas esquecem. Às vezes você tá lá triste, chorando, você não quer ninguém. Quando você é adulto, todo mundo respeita, mas quando é a criança, sempre tem um que tá lá. Que foi? Que foi? Fala pra mim, me conta, que foi? Aí a criança vai para outro canto, porque ela quer ficar sozinha. Que foi? Que foi? Fala comigo. Aí o que acontece? A criança te chuta, pronto. Aí você bate na criança. Bem por aí. Acontece muito, né? Entendeu? As mães. Então, é muita falta de respeito sem ter noção que você está cometendo falta de respeito. É no automático.
Bem por aí. Eu sempre Aê, falo, peço emprestado. É isso eu aí, sempre Si. eu falo para as mães que ela tem uma conexão muito grande, né? As mães e os pais, né? Para eles tentarem entender como funciona até o equilíbrio da criança. Quando a gente, como fala, está grávido, a gente prepara aquele quarto para a criança, né? E ela começa a ter essa conexão. Verdade. Quando ela nasce, ela se transforma através do perfume da mãe, né? Que é o suor, são os primeiros tatos que ela consegue sentir, né? O abraço, o aconchego, até o calor do corpo da mãe. Isso já transforma uma conexão dela de humor também. Ela sabe que ela vai estar estável com todo esse comportamento afável, né? Sim. Quando ela está crescendo, não sei de onde está vendo isso. Quando ela está crescendo, ela tem essa mesma ligação, só que ela começa a ter condições onde os pais começam a passar as barreiras, né? Até onde ele pode ir. Só que de que forma você mantém essa conexão mesmo na aromaterapia? Através da onde ela quer ficar, porque a criança, ela fica exatamente no local onde mantém esse cheiro de afável para ela, né? Onde tem um cheiro de aconchego, de liberdade, de conforto, né? E como se traduz tudo isso? O que a mãe transformou o quarto dela, né? Em todo aquele carinho, aquele jeitinho. Geralmente a criança costuma brincar no quarto. Quando ela passa para a sala, é porque a mãe se condiz mais entre a sala e a cozinha e ela vem pelo olfato. E assim é transformada a aromaterapia. A criança já nasce, a gente já nasce, né, nessa transformação de conexão com a natureza, né? A gente já tem isso. E aos É poucos, verdade. querendo ou não, a gente tira essa percepção da criança. Com o quê? Com todos os tóxicos que a gente coloca dentro de casa. Tá? A gente vai também colocar essas barreiras, deixando com que a criança se afaste das mães. Como a gente faz isso? O cheiro da mãe, ela é provável o quê? No quarto, na cozinha, né? Preparando as coisas gostosas. Eu sempre falo assim, quem não lembra daquele bolo de fubá que a mãe fazia, ou daquele chá da vovó, a transformação de lembranças, e a criança também tem isso, então ela sempre associa através de um cheiro, tá? Aromaterapias conduz no tratamento por causa disso, porque a gente transforma o cheiro através das emoções. Então a criança tem uma emoção ali. No chá, o que você lembra, né? Nós do carinho da avó, de deitar no colo. É a mesma coisa da mãe que cuida da roupa do filho. Então, na hora que você rasga todo, né, essa conexão, ou nos gritos, ou num tóxico que você trabalha muito dentro de casa, você vai cortando. E lógico, a criança tem essa percepção muito mais do que a gente que é adulto. Sim. Para depois ela ter uma transformação, até com a própria emoção dela. Então, quando você entender, a gente às vezes se entende assim, como é gostoso sentar todo mundo na mesa e tomar café. Mas como que você toma seu café? Aos gritos? A criança já vai se deparar com o cheiro do leite ou do café como uma coisa ruim. O meu café É, da manhã é ruim. olha que legal. A Si tá falando que a filha dela, quando ela vai trabalhar no sábado, fica na cama dela com o travesseiro dela. Mas é Exatamente, isso, é o se sentir acolhida pelo cheiro. O que pouca gente sabe é que a criança, quando ela nasce, ela começa a familiarizar-se com as vozes que ela ouvia na barriga. Então, também. assim, já nas primeiras horas, ela familiariza a voz da mãe e a voz do pai, É né? Já nos segundos, né? primeiros momentos, em segundos, em questão de segundos. Só que o que acontece muito é que tem muita mãe, né, que não permite que essa conexão aconteça e desenvolva com o pai, né? Que é o nosso terceiro tópico. É quando nasce um pai.
Porque é importante, gente, a criança, ela ter esse contato também com o pai, porque ela se recorda da voz dele, do toque dele, né? Por mais que, ai, tava na barriga, Nicole. Só que é o peso. O peso da mão é Uhum. diferente, o jeito é diferente, o falar é diferente, né? O calor da mão é diferente, como é que é? A batida é diferente, né? A pulsação. E aí, quando essa criança nasce, né? Por que que é mais fácil para o pai largar o filho? Justamente por isso. Porque nos momentos que são mais fortes de criar vínculo, que é quando a criança é recém-nascida, os primeiros dias, né? Os primeiros meses, para ambos. Porque nós mulheres, a gente já tem uma maternidade mais aflorada. A gente brincava de boneca, cuida dos irmãos, cuida dos primos, e gosta de brincar com os nenê, ver nenê na rua. Ai, tia, posso pegar? Tem homem, hoje, há muitos homens desenvolvendo isso. Mas antigamente era muito difícil o homem ter esse contato com criança pequena, recém-nascido, até uns 6 meses. Eles, eles não tinham esse contato e muitos homens têm medo, né? Então a gente precisa, dependendo de como que é a relação do seu marido com a gravidez, com o recém-nascido, a gente precisa criar esse pai, né? E como a gente cria esse pai? Preparando ele, né? Então, nascer um pai é prepará-lo, né? É, segura ele que eu vou tomar banho. Ah, eu não sei segurar, sabe? Sabe segurar, né? Ah, então fica deitado com ele. A gente precisa criar essa conexão. Sumiu, voltou. A gente. Estranho. Exatamente. As crianças, elas têm essa percepção sentimental muito mais avançada que nós, né? A criança, muitas vezes a criança olha pra gente e ela fala assim: por que que você tá triste? Você nem abriu a boca. Mas nós adultos, a gente foi privado de sentir. Aquela frase, engole o choro, para de manhã, privou a gente dessa sensibilidade emocional. Então, a gente, para ter essa empatia que todo mundo fala de olhar para o outro e saber o que ele está sentindo, para nós adultos é mais difícil, porque a gente foi privado desse desenvolvimento emocional quando éramos pequenos, né? E o pai, ainda existe uma coisa muito diferente do pai e da mãe. O senso de proteção e cuidado do homem e o senso de cuidado e de proteção é diferente do homem e da mulher. Da mulher é justamente esse lado materno, de proteger, de acolher, de ver crescer. A proteção do homem, ela é muito instintiva. Então é da caça, é da proteção, de agressão, né? É de uma proteção mais brusca. O cuidado do homem, ele não é tão pegado como o da mulher. É um cuidado de eu tô te vendo, tô cuidando de você, né? Então, existem muitas diferenças. E a criança, ela precisa entender que a gente, nós, adultos, nós temos personalidades e somos diferentes. E quando a gente vai criando esse vínculo, vai trazendo o pai para mais próximo e permitindo que ele participe, gente, não vamos generalizar, não são todos, mas sim, tem homens que precisam fazer com que esse vínculo seja desenvolvido. E a gente consegue desenvolver, né? Desde os primeiros dias, das primeiras horas de vida com o bebê. Esses dias eu frequento alguns grupos de mães e estou num grupo de mãe no WhatsApp e uma mãe falou assim, gente, o que que eu faço? O meu filho tem 4 meses, e é 4 meses, né? Não é assim, não é 4. E ele não reconhece o pai, ele não fica com o pai. Aí eu perguntei para ela, mas ele sempre ficou com o pai? Ela falou, não, eu tinha medo. Então ela cria o E o quê, né? menino não reconhece o pai agora. Então a gente tem que começar todo um trabalho para criar esse vínculo que é muito mais difícil,
né, de quando ele é quebrado. Então, assim, é necessário para a família se entender, para a família, né, ter um vínculo, né? O educar com vínculo é exatamente isso. É todos terem uma ligação. Lembra daquele seu pai olhar e você já sabia o que ele dizia? Isso é um vínculo que foi perdido ao longo dos tempos. Quantos Uhum. pais falam desse vínculo, mas não conseguem ter isso com seus filhos? E tem Eu com falo, seus pais até hoje. sim, uma coisa que eu acho muito interessante é que, vamos dizer assim, desde que a gente conhece a humanidade, o vínculo dos filhos com os pais, com o pai diretamente, ele sempre foi muito forte, né? Antigamente, a criança, quando nascia de uma parteira, de uma doula, né? Que existe a doulagem que ensina a essa conexão com os pais também, a criança ia direto para o colo do pai, porque ela já tinha sentido o cheiro da mãe, ela iria para o colo do pai ser apresentada pelo pai à sociedade. E ao longo do tempo se perdeu, mas porque a imaturidade da mãe de não conduzir a criança até o pai, né? Porque mesmo dentro dos hospitais, a criança é conduzida para ser mostrada para o pai. E quem Sim, tira isso é a mãe. Quem tira esse vínculo é a mãe. E geralmente não presta atenção. O pai vai saber segurar como você instintivamente segura o seu filho. Deixe-o segurar. Para depois não reclamar, eu sempre falo para as mães assim: você deixou com que o pai acordasse uma hora sim, outra não, para fazer essa divisão com você. Não para você não, repetir para ele que você estava cansada. Não, ele tem que participar. Não é só na hora de fazer, é no parto e pós-parto e diário. Se você não fizer essa conexão de, ó, hoje eu leio, canto uma música para você, que seja, o outro dia é seu pai, como que você quer que o pai participe da vida do cotidiano da criança? A e é criança, até por isso. E é até por isso que a criança fica tanto, nossa, essa criança só me chama. Ela perdeu o vínculo com o pai, ela vai chamar só você mesmo. E a gente vê isso naturalmente, não, frequentemente. Nossa, o pai tá ali sem fazer nada, a mãe tá fazendo alguma coisa. Não, não quero meu pai. Mas é justamente por isso, porque perdeu-se esse vínculo, né? Desde que a criança nasce, ok, ela é dependente da mãe, ela precisa do mamar, ela precisa, mas ela também precisa criar vínculo com o pai. E o pai também precisa criar vínculo com ela. Porque quem sentiu 9 meses foi você, né? A maternidade, ela já é aflorada na mulher desde cedo. Hoje, a gente vê crianças, né? Meninos brincando de boneca. E a gente percebe hoje que crianças, meninos, são um pouco mais sensíveis. E a gente percebe isso com o olhar desse povo que fica rotulando. Ai, olha lá, ele brinca de boneca. Esse menino, não sei não. Gente, é assim que a gente desenvolve o cuidado. É o cuidar um do outro. É assim que a gente desenvolve na criança o olhar de empatia. e É quando ele principalmente o brinca. respeito, porque não é só brincar de boneca, né? Não, É respeitar a menina que está do lado, porque o corpo também deve ser zelado, né? Hoje a gente vê, assim, muitos pais são machistas. Meu filho vai pegar todas as meninas. Ele brincou de boneca, você não deixou? Então ele não vai respeitar nem a sua filha, a própria irmã. Porque não é só brincar de boneca, né? Entender que a boneca é um zelo e ele vai observar com o tempo o corpo e vai saber zelar. Vai saber respeitar a irmã, a vizinha, a prima. Então, quando a gente fala não só de educação, de aromaterapia, a gente fala de zelo. sim, exatamente. E outra, né? É, hoje,
o brincar de boneca também não é só cuidar do outro, mas é se conhecer o corpinho, os bracinhos, porque a criança não se pega no colo, né? Tem gente que tem medo de colocar a criança em frente do espelho. Ai, vai quebrar o espelho. Ai, vai fazer isso. Ai, ele vai jogar o brinquedo. E a criança, geralmente quando a criança tá brincando na frente do espelho, tem gente que não gosta de criança Imagina. brincando na frente do espelho. Por causa daqueles todos mitos, né? Que passar o vento, vira o osso. Esse monte de lenda urbana. Mas é muito bom para a criança se ver, porque ela aprende expressões faciais, ela aprende Sim. seu corpo, né? Ela aprende a se ver, ela começa a trabalhar a autoestima, porque ela começa a perceber as suas características, ela começa a se descobrir. E isso faz parte da identidade da criança, né? Então é muito bom a gente hoje ter um outro olhar para a criança, tá? E olhar para a criança mesmo como ser humano e se colocar no lugar dela. Cara, será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Geralmente a gente não percebe, mas às vezes a criança tá com uma coisa na mão, a gente vai lá e arranca da mão da criança. Bem isso. Me dá, você vai se machucar. Esse não é brinquedo. E aí você já explica, ó, esse corta, vem aqui que eu vou te ensinar. Essa criança tá segurando, lá que seja que fosse uma faca. Ó, esse aqui corta. Mostra pra criança que a faca corta. Corta um pão pra ela ver. Tá vendo? Imagina se fosse o seu dedo, ia ficar dois pedaços. No, aí começa outra lenda, né? Que o povo fala vai traumatizar a criança. Não. Isso é ensinar para a criança que a ação tem uma reação. Que ainda é pior, né? O fato só de ser brusco, de tirar, você ensina a criança a fazer a mesma coisa. Sim, Então, pensando que seja uma caneta, mas pode ser uma tesoura, uma faca, né? A criança teve a curiosidade de olhar. Não é você gritar também que você assusta a criança, né? A gente tem que ter um termo do que, ó, por que você pegou? Esse daí não é para brincar, esse daqui, algumas coisas vai que seja a faca, é para cozinha. A caneta vai sujar o cômodo, que seja, né? Porque geralmente as mães surtam quando vê caneta e sofá. Sofá se limpa, gente, calma, né? Observa aí a criança pegar a caneta, fala, você pegou a caneta, você quer um papel? Não fala, ai, não sei o que, larga isso. Não. Você quer um papel para brincar? ensinar a Porque, criança onde risca, né? Ensinar a criança não, onde risca. O adulto porque, fala muito, não faz isso. Por que que a gente não fala para a criança o que que ela tem que fazer com aquele objeto? Ó, a exato. caneta é para riscar o papel. Vamos até um papel. Você quer um papel? Né? Então, é exatamente isso. Vamos fechar, vamos arredondar o assunto. Só vou retomar alguns tópicos que a gente, se não, Paula, a gente não tem fim. Vai longe. Ó, quem quiser saber da aromaterapia, amanhã eu faço alguma coisa no canal. Olha lá, que vocês podem estar agregando aí a casa. Que eu falo que o cheiro de mãe, ele é cheiro de mãe, né? Só que a gente também tem que aprender a conectar as coisas boas da vida e aprender a se tratar. Hoje o Sim, som não estava muito bom, eu peço desculpas aí ao pessoal. Não sei o que é, porque eu já revirei aqui. acontece. Mas, gente, obrigada. Se boa noite. Quem precisar de uma orientação, uma consultoria, se tiver uma dúvida de como fazer, de como retomar alguma coisa, né? Perceber algum comportamento diferente, perceber alguma coisa, quiser tirar uma dúvida, fazer uma consultoria, tem os meus contatos no perfil, né? Pode mandar um direct, comenta, pode comentar numa postagem que você achou pertinente sobre aquele assunto, que a gente conversa, né? Para melhor desenvolvimento da criança, porque as Sim, crianças elas precisam desse olhar e principalmente nós precisamos aprender a redirecionar o nosso olhar.
e não olhar para o agora das crianças, e sim quão preparadas elas vão ser daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? Hoje, a gente precisa de uma atenção maior e as crianças também precisam, né? Não é tudo falta de paciência, não é tudo falta de tempo, é falta de organização, de compreensão e principalmente de sensibilidade para entender aquela ação, aquele acontecimento. Com certeza. Gente, se precisar de assessoria, dar uma terapia, tá eu e a Nicole juntas, né? A educação aromaterapêutica tem tudo a ver com comportamento, tá? E como ensinar você a lidar com seu filho. Hoje a gente tem uma estatística enorme de crianças com depressão, de adultos, né, que não sabem que tem bipolaridade e outras doenças e passam esse transtorno todos para os filhos. Então a gente faz dentro da educação, né, o Sim. aperfeiçoamento de como lidar com tudo isso. Então, minha gata, uma boa noite. Né, Boa beijos, noite. meninas. Obrigado. E até a próxima. Imagina. Até a próxima. Obrigada a todo mundo, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. E amanhã tem de novo. Amanhã eu volto às 9 horas. Bora lá. Beijo, gente. Beijo, tchau, gente.